Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé e você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um programa Acordando para o Propósito. Nós estamos aqui no YouTube de segunda a sexta pela manhã, abençoando a sua vida através da palavra de Deus, através de reflexões que abençoam a tua vida e também a minha vida. Que toda vez que eu estou aqui conversando com vocês, tenha certeza, eu estou aqui aprendendo muito e trazendo reflexões que abençoam a minha caminhada. Se você está chegando aqui, porventura, pode ser a sua primeira vez, ou talvez você já até assistiu alguns programas aqui e ainda não se inscreveu no canal, nos dê a confiança, faça a sua inscrição no canal, seja um inscrito aqui e acione o sininho das notificações, para que quando o programa for ao ar, você sempre receba a notificação, o aviso que o YouTube envia. Então faça isso, se inscreva e acione o sininho das notificações. Deixa o teu like aqui, porque como eu digo, olha, nós estamos aqui ensinando a Bíblia, refletindo sobre a Bíblia Sagrada, sobre temáticas que envolvem a nossa vida cristã, o nosso ministério, e os conteúdos aqui, estando embasados dentro desse parâmetro, eles vão abençoar a tua vida com toda certeza. Então pode dar a confiança, pode ceder aqui a sua confiança, dar credibilidade ao que nós estamos fazendo a sua inscrição no canal, acionando o sininho das notificações e participando, curtindo, comentando, compartilhando com o maior número de pessoas. É sempre um prazer quando nós recebemos novos inscritos aqui no nosso canal. Se você chegou aqui no canal há pouco tempo, fez a inscrição, escreve aqui embaixo e eu já te agradeço de antemão aqui pela confiança depositada. Nesse mês de novembro, nós estamos tratando sobre a temática saúde. Saúde é um tema pouco falado no que diz respeito à fé. É um tema pouco falado. Geralmente não se falam sobre a ideia de saúde porque é uma grande negligência nessa área. Grande negligência nessa área. Pessoas que relativizam o cuidado com a saúde em relação aos aspectos da fé. Aqui em sentido bem claro. Eu tenho aqui fé, então se der algum problema na saúde, eu vou orar, vou fazer uma campanha e Deus vai me restaurar. Tá certo, nós cremos num Deus que cura, nós cremos num Deus que tem poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa saúde, mas você já parou para pensar que tem coisas que elas dizem respeito à nossa responsabilidade? Ontem nós falamos sobre isso. Agora, veja que essa ideia de espiritualizar coisa, ela tem alguns entendimentos do que nós podemos, dentro da Bíblia Sagrada, entender as limitações daquilo que nós fazemos para o âmbito espiritual, como um sentido claro sobre o que nós alimentamos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 7. Nós vamos ler aqui somente o versículo de número 5, só para eu trazer uma reflexão interessante para você. 1 Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 7. A gente vai ler aqui o versículo de número 5, só para você entender aqui. Olha, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Eu vou ler novamente esse versículo. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Esse versículo de número 5 do capítulo 7 de 1 Coríntios, ele está dentro dos aspectos relacionados àquilo que são fatores importantes para o matrimônio. Quando o apóstolo Paulo fala sobre esses fatores, ele vai trazer
aqui aspectos relacionados ao casamento, ele está falando ali sobre a ideia das relações sexuais. E por que eu trouxe esse versículo aqui para poder refletir sobre o que eu quero instruir você nessa manhã? Primeiro é que quando fala sobre, por exemplo, a ideia de jejuar, qual é a ideia? Jejuar é uma disciplina espiritual, sim ou não? Sim, jejuar é uma disciplina espiritual. Agora, veja, eu posso me abster de comida, posso me abster, sendo casado, da relação sexual? Bom, a Bíblia está falando o seguinte: tem que haver consentimento entre os cônjuges, no sentido de que, olha, você casou, agora você se tornou uma só carne. E aí é onde que eu quero chegar aqui. Olha, se eu sou casado e eu quero me abster das relações sexuais, eu preciso ter mútuo consentimento. Por quê? O meu corpo agora é da minha esposa e o corpo da minha esposa é meu. E aí a advertência do apóstolo Paulo é o seguinte: olha, você pode até se abster por um certo tempo para a oração, mas não postergue isso, não fique ad eterno nessa situação, para que Satanás não venha tentar, para que Satanás não venha adentrar dentro desse cenário. E o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: existem coisas que não são para serem espiritualizadas. E tem coisas que podem ser espiritualizadas, mas existe um fator de limitação para isso. Por quê? Tem a ver com o que é natural. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Então, aquilo que é espiritual está vinculado ao ato, ao pensamento, ao eixo daquilo que é espiritual. O que é natural está vinculado ao ato, ao pensamento, ao eixo do que é natural. Por que eu estou falando isso? Nossa temática é saúde. Saúde. E aí eu tenho uma história muito, muito interessante. Certa feita eu estava conversando com um pastor, e aí esse pastor ele estava relatando o seguinte, falando aqui bem no crentez, né? Vamos dizer assim, vaso, eu estou com uma dor de cabeça. Ele falava até assim: estou com uma mufa do inferno, com uma dor de cabeça, uma prova, uma batalha espiritual, uma guerra no mundo espiritual. E eu só escutando ele falando esses detalhes, falando sobre alguns relatos dessa dor de cabeça que ele estava tendo. Falou que acordou de um jeito que a cabeça parecia que ia explodir e que era batalha espiritual e tudo mais. E eu escutando ele falar isso, e daí, ao mesmo tempo que ele falava isso, eu olhando para a fisionomia dele, olhando para o corpo dele e sabendo da rotina que ele tinha, tanto de alimentação quanto de estilo de vida, o Espírito Santo rapidamente me falou: meu filho, ele não tem nada de alguém que está enfrentando uma batalha espiritual. Ele está com dor de cabeça. Primeiro, a questão relacionada à desregulagem da pressão arterial. 2, a noite de sono dele não foi producente, não dormiu de maneira satisfatória. 3, está com uma grande quantidade de questões relacionadas a problemas que ele está levando isso para o coração, para as questões circunstanciais da vida, e está num alto nível de estresse. Portanto, a dor de cabeça dele está relacionada ao estilo de vida e também à alimentação dele. Veja, problema de pressão arterial, basicamente está relacionado ao estresse ou questão alimentícia. No caso dele, pelo estilo de vida, as duas coisas. Falta de uma noite de sono adequada. Então, veja, juntou o emocional, juntou o físico, e aonde está o espiritual nisso daqui? Não está. Espiritualizou aquilo que não deveria espiritualizar. E aí eu até dei um toque para essa pessoa, né, para esse pastor, e falei: olha, você precisa cuidar aí da tua saúde, rapaz. Toma cuidado com isso daí, né? Tenta fazer exercício, tenta também dar um passeio de vez em quando, porque
Tua saúde também depende desses aspectos. Lembra que eu expliquei para você? Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Então, corpo, alma e espírito. Então, a alma também precisa ser abastecida. Vai ter um tempo de lazer, vai ter um tempo off, vai ter um tempo de respiro para poder você cuidar da saúde da alma também. Vai cuidar do seu corpo, vai fazer o exercício. Por quê? Porque você precisa cuidar do teu corpo, senão você vai ter problema de saúde. Então, aqui, algumas lições que nós tiramos dessa situação aqui. O que ele não fazia e o que ele achava que era. Você está entendendo isso? O que ele não fazia, o que ele deixava de fazer como estilo de vida, o que ele estava tendo e ao que ele atribuía. Basicamente, ele estava espiritualizando aquilo que era natural. Primeira lição que eu quero passar para você, e você pode anotar: não espiritualize aquilo que é natural. Não espiritualize aquilo que é natural. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: existem coisas naturais que elas precisam ser tratadas sob os aspectos naturais, principalmente se o princípio dessas coisas naturais estiverem sendo quebrados. Então, primeira lição: não espiritualize aquilo que é natural. Para tanto, tenha discernimento. Esse pastor, por exemplo, não estava discernindo. Estou com dor no pescoço, dor na cabeça, e isso é batalha espiritual, isso é ataque do inferno. Não, você só não dormiu bem, não está comendo bem, está muito estressado e a sua alimentação é péssima. Problema de pressão, dor de cabeça. Vai dormir, ok? Vai passear, vai se alimentar bem, vai dormir bem. Então, não espiritualize aquilo que é natural. 2, ele não poderia estar fazendo isso tudo que eu recomendei? Eu falei para ele: rapaz, vai cuidar da saúde, faça um exercício físico, tenha uma noite de sono melhor. Eu estou falando isso para ele como uma maneira de remediar o acontecimento. Mas qual é aqui a lição? Seja prudente, se antecipe às possibilidades prejudiciais, se antecipe a resultados prejudiciais. Como? Seja prudente. Então, ele poderia estar muito mais preocupado, no sentido de ocupar a sua mente, com a rotina de vida, um estilo de vida que fosse proposto uma melhor noite de sono, uma entrega de tempo para investir em exercício físico e, principalmente, o cuidado com a alimentação. Então, seja prudente. Agora, uma coisa que isso daqui é uma lição que vai servir para a tua vida, e ela está vinculada ao nosso tema aqui, que é o seguinte: reconheça as necessidades da sua saúde. Reconheça as necessidades da sua saúde. Então, você anotou aí? Se você anotou, copia aí nos comentários aquilo que eu estou falando para você ratificar. Então, não espiritualize aquilo que é natural, seja prudente e reconheça as necessidades da sua saúde. Vou repetir isso daqui para você. São 3 coisas só, mas isso muda toda uma trajetória. Não espiritualize aquilo que é natural. Seja prudente. Reconheça as necessidades da sua saúde. Então, a sua saúde, para se manter em dia, tem determinadas necessidades. E que, se você for prudente, você vai colher frutos, porque você está antevendo aquilo que você já tem pelos relatos. Ao longo aqui do Acordando para o Propósito, provavelmente eu vou trazer alguma pesquisa sobre isso. Uma sociedade de pessoas obesas, de pessoas sobrepeso. Está uma epidemia em relação ao péssimo cuidado com a saúde, com o corpo. Pessoas que estão se intoxicando, não só de alimento, se intoxicando digitalmente, através da tecnologia. Pessoas que estão se intoxicando através das práticas das suas vidas. Portanto, ratifico aqui dizendo para você:
Não espiritualize aquilo que é natural. Seja prudente e reconheça as necessidades da tua saúde. Amém? Então, você que está aqui acordando para o propósito, tenho certeza que você está aprendendo muito, hein? Tenho certeza que você está aprendendo muito. Acompanhe aí as nossas redes sociais, @Edvanei Fernandes. De vez em quando você vai ver eu lá, correndo, na esteira. Hoje em dia estou fazendo mais esteira do que corrida na rua ou em algum parque, em algum lugar. Malhando, ok? Fazendo ali a musculação, buscando sempre instruir sobre alimentação. Estou vivendo perfeitamente aquilo que seria necessário em relação à minha saúde? Não, mas estou buscando trabalhar e reconhecer as necessidades da minha saúde, sendo prudente e não espiritualizando aquilo que é natural, tá bom? Pai, nós louvamos o teu nome. Senhor, te agradecemos por mais esse programa Acordando para o Propósito, esse programa que eu creio que tem abençoado vidas e que vai abençoar ainda muitas outras pessoas, através dos compartilhamentos, através das pessoas que estão entendendo o propósito desse programa, que, aliás, é Acordando para o Propósito. Nós estamos aqui para despertar pessoas para viver a tua vontade, aquilo que tu tens para a vida dos teus filhos aqui na Terra, aquilo que tu fez com que desse motivo a tu criar cada um dos teus filhos que estão desempenhando um papel de suma importância para o propósito de implantação do reino aqui na Terra. Nós oramos a ti, Senhor, pedindo para que nós venhamos ter discernimento e não espiritualizar aquilo que é natural, para que nós sejamos prudentes e para que nós venhamos reconhecer as necessidades da nossa saúde. Nós oramos a ti e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, amanhã tem mais Acordando para o Propósito e a gente se vê aqui, tá bom? Um forte abraço e Deus abençoe.